Antes de falar do jogo, queria pontuar a atuação do Luiz Gustavo, né, Lima? Como você bem disse aí, atuando na zaga, né, posição que ele até inclusive atuou na Europa. E eu acho que para esse final de carreira dele aí, não sei se ele renova para o ano que vem, muito provavelmente não. Acho que no final do ano ele deve encerrar a sua participação no São Paulo e também na sua carreira como jogador de futebol. Lima, eu acho que até por uma questão onde o São Paulo hoje está carecendo demais, né, de defensores ali, seja por lesão, seja por suspensões, etc. E até pela concorrência que ele tem ali no meio de campo, eu acho que pode ser uma grata surpresa a gente ter o Luiz Gustavo aí podendo atuar dessa forma. Né, obviamente aí jogando mais na sobra, sem dar aquele primeiro combate, a velocidade já não é mais o ponto forte do Luiz Gustavo, assim como do Rafael Tolói também, então eu acho que até nesse cenário aí para ele favorece jogar ali na sobra, eventualmente quando o São Paulo for poupar um ou outro jogador. Falando do jogo, Limar, é importante, fundamental o São Paulo conquistar um bom resultado, se não fosse a vitória, pelo menos um empate, né, jogando fora de casa, já que o São Paulo vinha de 4 derrotas consecutivas, os 2 jogos da Libertadores, a derrota para o Ceará e para o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Num campeonato tão achatado como a gente tem, né, no Campeonato Brasileiro, se você começa a patinar, a perder pontos ali, principalmente em casa, você acaba ficando para trás. E o São Paulo agora, por só ter o Campeonato Brasileiro, é fundamental focar nessa competição para conseguir a nossa vaga da Libertadores através dele em 2026. Então o São Paulo hoje, na minha opinião, fez um jogo muito consciente, né? Afinal de contas o Fortaleza também, eu acho que não exige lá tanto assim dos seus adversários, não é à toa que está figurando ali no Z4 do campeonato, né? Eu acho que deve cair, inclusive, é um dos fortes candidatos aí a estar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. E com isso o São Paulo ele conseguiu ali marcar, né, o seu gol ali numa saída de bola errada do próprio São Paulo, acabou recuperando a bola, armando um contra-ataque, o Rigoni serve o tapa para fazer esse 1-0, depois, praticamente na sequência ali, o Rigoni acabou sendo expulso, fazendo o São Paulo jogar 3/4 do jogo com um jogador a menos. Mas mesmo assim, como eu disse, o Fortaleza não é um adversário que exige tanto assim dos times que o enfrentam, e com isso o São Paulo conseguiu, depois do segundo tempo, com as entradas ali do Luciano, enfim, do próprio Wendel também, do Alisson, marcar o seu segundo gol. Vitória fundamental, Lima, apesar do São Paulo não ganhar colocações ali em termos de tabela, mas se mantém ali no encalço dos caras que estão brigando ali pelas primeiras colocações, não brigando por título, né? Brigando ali por vagas na Libertadores principalmente. Então é fundamental se manter focado e pontuando bem, né? Até porque tem um jogo importante no domingo contra o Palmeiras, e essa vitória, na minha opinião, tira um peso danado das costas dos jogadores do São Paulo, do próprio Luciano, que depois de 13 jogos acabou marcando um gol também. Então eu acho que a torcida que vai estar lá presente, não tenho dúvida nenhuma, diferente do que foi contra o Ceará na segunda-feira, vai comparecer e vai apoiar o Tricolor para, quem sabe, meter 3 pontos aí para cima do porco aí e garantir, quem sabe, mais uma colocação ali na parte de cima da tabela. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas é um ótimo ponto pro torcedor do São Paulo acreditar que um jogo fora de casa, que talvez teria um sentimento ainda mais melancólico, vira uma vitória, talvez para empurrar o time para as próximas rodadas e essa busca pelo G6 da Libertadores. Você falou muito bem, Isa. Eu acho que esse é o sentimento do torcedor são paulino nesse momento. E principalmente, eu acho que o Hernan Crespo, dando essa mexida no time, eu acho que ele sentiu que tem outros jogadores que podem ser importantes ao longo desse Campeonato Brasileiro, né? Porque realmente ele vinha usando praticamente a mesma escalação nesses jogos e não estava dando certo. Os gols não vinham acontecendo. Agora, antes da partida, eu também estava muito apreensivo, porque você não ter... O único zagueiro que você tinha à disposição era o Sabino. O Alan Franco, Ferrarese, machucados, Arboleda, suspenso. Todo mundo machucado. Todo mundo fora dessa partida. Então, o Crespo conseguiu deixar o São Paulo competitivo e mesmo com um jogador a menos vencer a partida. Parabéns para o Hernan Crespo, que conseguiu, mesmo com todas essas dificuldades, vencer. Tá certo que não dá para dizer que foi um jogo de alto nível, porque o Fortaleza vive uma fase terrível, né? E a obrigação do São Paulo é vencer. E justamente, teve um lance que me chamou a atenção no primeiro tempo, que o Daverson toma a bola do Sabino, e aí ele poderia ter chutado ao gol, podia ter feito o gol. E aí o Daverson deu uma vacilada, ele tenta tocar para o meio da área, o São Paulo rouba a bola, e aí acaba fazendo o gol com um Tapia no contra-ataque. Então, assim, não pode vacilar. Eu acho que o Martim Palermo tem que chamar a equipe lá e falar, tá vendo?
bobeou com um time grande, meu amiguinho. Tchau e bênção. Então são 2 gols sofridos pelo Fortaleza nessa noite no campo ofensivo. Exatamente. Dá para aceitar. Vamos conferir as mudanças que os 2 times fizeram ao longo da partida. O Fortaleza manteve a zaga, todo mundo, mexeu lá no Matheus Pereira, entrou o Guzmán. Lucas Crispim saiu para a entrada do Barreiro e lá na frente o Pikachu saiu, o Pochettino entrou, o Herrera saiu, o Breno Lopes entrou e o Daverson saiu para o Marinho entrar. Jogadores que Marinho e Daverson fizeram sucesso há 5, 6 anos atrás, né, Gustavinho? Agora é mais complicado. E o São Paulo, como você falou, não tinha nenhum zagueiro à disposição, ou melhor, tinha o Sabino. Então ele colocou o Negrutti, que é um jovem da base, que é volante de zagueiro. O Luiz Gustavo também mais centralizado. Um pouquinho mais à frente, a dupla Bobadilha e Pablo Maia, porque o Marcos Antônio está voltando de lesão e não jogou hoje. O Cédric na direita como um ala, o Wendel na esquerda. Entra o Mailton, entra o Alisson, entra o Enzo Dias na vaga do Rodriguinho e lá na frente o Rigoni expulso. E eu espero que não seja nada grave. Mas o Tapia saiu lesionado para a entrada do Luciano. E porque parece que, Gustavinho, todo jogador que joga lá no ataque do São Paulo e vai bem, está se machucando esse ano. É verdade. E a gente falava aqui esses dias que desde que o André Silva machucou, o São Paulo não conseguiu fazer mais gols. Nossa! Desde que o André Silva machucou. O André Silva machucou, o São Paulo não conseguiu fazer um golzinho, Isa. Então a situação estava muito complicada. Não sei o que aconteceu aí, não sei se enterraram um sapo lá no Morumbi, se enterraram um sapo lá no centro de treinamento do São Paulo, mas o fato é que precisa pegar esse elenco aí, levar numa benzedeira, jogar sal grosso. O São Paulo pegar um patrocínio de sal grosso ali, em vez de fazer um churrasco, jogar na cabeça dos jogadores ali para tirar essa urucubaca, porque toda partida machuca um jogador. E o Tapia, que é um cara que hoje conseguiu fazer um golzinho, ajudar muito o São Paulo, machuca, então é mais uma preocupação para o São Paulo, que pega o Palmeiras no domingo. Olha, a situação do São Paulo tá difícil, viu? Tá duro o negócio aí. Tá difícil, mas esses 3 pontos aliviam um pouco o torcedor. Lembrando que o Marcos Antônio estava no banco e o Oscar também foi relacionado. Não dá para entender muito o treinador, né, Gustavinho? Porque na última coletiva, quando São Paulo perde o jogo no Brasileirão, o Crespo chega na coletiva, é questionado sobre o Oscar e fala: não, ele passou por uma lesão muito séria, mal consegue respirar. Ele ainda fez pouquíssimos treinos no campo. Aí hoje aparece relacionado. É verdade que ele não jogou, mas aparece relacionado. Então foi uma melhora muito rápida. E a gente vai equilibrando os pratinhos do São Paulo e vai sentindo o que está acontecendo. Vamos colocar as estatísticas na tela para o nosso comentarista falar. 74% de posse de bola para o Fortaleza, só 26% para o São Paulo. É eficiência, Gustavinho. Finalizações, 25%. No gol foram 6, do São Paulo foram 8 finalizações, 3 no gol. Grandes chances, 1-2, futebol eficiente, gente. É isso. Escanteios, 8-6, passes, 624-216, faltas, 12-9, cartões, 3. Só que o São Paulo teve um cartão amarelo e um vermelho. E o Fortaleza não conseguiu vencer o São Paulo com um jogador a menos. Mais de um tempo e meio, Gustavinho. É por isso que a estatística é pró-Fortaleza, por conta desse jogador a menos. Temos também o destaque do dia. O Sabino, que era o único zagueiro representando o São Paulo nessa noite, representou bem. Representou bem. Nota 7,8. 2 finalizações, 1 no gol, 3 interceptações, 13 cortes, 19 ações defensivas, 2 de 4 duelos ganhos e nenhuma falta. Lembrando que o São Paulo, nos últimos 4 jogos, tinha sofrido gols com os melhores zagueiros do São Paulo à disposição. E hoje só tinha o Sabino e ele foi muito bem. Deu conta do recado, inclusive com o Negrutti. Com o Negrutti e o Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo também estava fora já há bastante tempo, né? Jogou 90 minutos hoje o Luiz Gustavo. Exato, Isa. E aquele negócio,
quando deu essa tromboembolia pulmonar no Luiz Gustavo, muita gente se questionou, né? Até os médicos, porque existia uma possibilidade dele ter que parar de jogar bola, né? Então. Isso aconteceu com o Rodrigo também, o zagueiro que foi do São Paulo, foi do Grêmio, foi do Vasco, né? Aconteceu essa mesma tromboembolia e ele quase por muito pouco também não parou de jogar bola. Então você vê que de repente uma solução caseira com o Negruti, que é um menino da base, funcionou, né? E essas estatísticas me lembram, sabe o que, Isa? A grande maioria dos jogos do Cruzeiro, que é um time que não fica tanto com a bola no pé, não é um time que fica tocando para lá e para cá, mas que quando pega a bola é um time vertical. Vai para dentro, vai para cima, chuta no gol, arrisca, né? O São Paulo estava até arriscando nas últimas partidas. No primeiro jogo contra a LDU, que o São Paulo perdeu de gols, Ferreirinha, Luciano. No segundo jogo também, Luciano perdeu gols importantes. E aí é aquilo que a gente fala, não pode vacilar. Você vê, você pode ter menos posse de bola, mas quando a chance aparece, você precisa fazer os gols. O gol traduz em vitória e aí o time respira aliviado, o treinador respira aliviado e a torcida do São Paulo vai finalmente conseguir ter uma noite de bons sonos. Só pra gente passar régua nesse assunto, Fortaleza é o 19º, tem só 21 pontos. Depois dessa derrota em casa para um São Paulo mal das pernas, dá para considerar que emocionalmente o Fortaleza já foi? Olha, o Fortaleza está abalado emocionalmente faz tempo, Isa. Não é de agora, né? Fortaleza não vive um bom momento faz tempo. Eu acho que o Fortaleza fez contratações erradas, errou nas contratações e não dá para dizer que já foi, mas é um forte candidato a ir para a Série B, porque está fazendo muita força para cair. Não estou vendo poder de reação. As últimas partidas do Fortaleza... Coste, vamos lá. A palavra foi dada. Não, é uma pergunta interessante. Do Dorival e do Crespo? Sim. Tá no ar aí, vocês que precisam responder agora. Por que vocês são tão complacentes com o Dorival, trabalho dele no Corinthians? Mas tem que entender o contexto. E acho muito certo isso. E por que com o Crespo não? Com o Crespo a exigência é maior. Não tem que ver todo o contexto, tem que ver o trabalho que ele está fazendo no Brasileiro, está muito superior ao Dorival no Brasileiro. Você foi salvo pelo gongo, mas você teve agora a chance de respirar, eu vou responder. de pensar. Não, eu vou... Você acha que eu só vou saber a resposta porque eu tive tempo de respirar, de pensar? Claro que não. Eu senti que estava no gongo, ele estava meio Vanderlei Silva, vou dar uma cabeçada para os juízes. Não chegou o Verdun. Não seria isso também um pouco do reflexo? Estou até dando subsídio aí pro Rani. Um pouco do salvo pelo gongo e pelo RG. Vai lá, RG. Um pouco do reflexo pela empolgação da torcida e com relação aos estádios sempre lotados do São Paulo, pela campanha que veio fazendo na Libertadores, ignorando qualidade, prestem atenção no que eu estou falando, ignorando qualidade do adversário, porque aí você vai, aquela conversa, não importa se o cara é fraco ou não é fraco, o importante é ir passando por cima. E aí você vai passando por cima, estádio lotado, galera empolgada. Eu tenho muito como mira e como exemplo o Marcão. Sim, não, pode ser. E também tem o trauma Zubeldia, né? E o trauma Zubeldia dá um lastro considerável aí pro Hernan Crespo. Agora, a grande diferenciação, na minha visão, é a seguinte, tanto que Dorival e Crespo, quando eu vou analisar, eu analiso jogo a jogo. Então eu falo, hoje o desempenho do São Paulo para mim não foi legal, hoje foi muito bom, Corinthians e Dorival é a mesma coisa. Em nenhum momento eu coloco a culpa no Dorival, o Esgrides sabe disso, pelo momento do Corinthians, e também não coloco a culpa no Crespo. Tanto que eu sempre reforço, os grandes responsáveis pelo momento do São Paulo são outros, né? Como, por exemplo, a direção. Mas, ao mesmo tempo, eu pontuo o que eu considero que poderia ter sido melhor, tanto no São Paulo quanto no Corinthians. Então, o que eu pontuei em relação ao Crespo foram alguns aspectos específicos desde que ele chegou. Por exemplo, a estreia contra o Flamengo, para mim, foi um time que foi montado apenas para se defender. E se saísse o gol do Flamengo como saiu, fora de casa, o São Paulo morria no jogo. Então, essa postura do São Paulo, de quando joga em casa, consegue ter a bola, consegue criar boas oportunidades, mas quando joga como visitante, não cria absolutamente nada, basicamente, joga só para se defender e só para não perder, para mim é pouco, apesar
dos desfalques dele, como também o fato dele não ter priorizado a Copa do Brasil, que é um torneio que o São Paulo teria a possibilidade de título. Para mim, foi um erro estratégico, não só do Crespo, como da comissão e da diretoria. E na minha opinião... Você está querendo arrumar culpados. E na minha opinião, ele ficar muitos jogos preso uma só filosofia de jogo, de com 3 zagueiros, fica muito fácil para o adversário vir te neutralizar, mesmo jogando em casa. Então, ele teve que se apegar ali à mudança, à saída dos 3 zagueiros no primeiro tempo, para tentar colocar um terceiro jogador à frente. Isso aí poucas vezes ele fez. Então, você ficar muito preso num jeito de jogar, é essa questão do repertório que eu sempre falo, porque ele vai sofrer a mesma coisa que o Dorival sofre no Corinthians e a mesma coisa que o Vojvoda vai sofrer no Santos. Elenco curto. E os jogadores do banco de reservas, você olha e você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas tenta fazer algo diferente. Mexer na postura da equipe, no jeito de atacar, principalmente em jogos em casa. Porque o São Paulo tem essa dificuldade. Não só de propor o jogo. E o RG foi perfeito nisso. Também quando a bola chega, os atacantes não estão resolvendo. Há quantos jogos o Corinthians não ganha na Neoquímica, no Brasileiro? Neoquímica Arena são no Campeonato Brasileiro desde maio. Por causa de propor o jogo. A diferença de propor o jogo. Mas só que o Dorival... então não propõe o jogo, então. O importante é ganhar. Então, não é propor o jogo, não. O Corinthians vale é um futebol mais reativo do que criativo. Por quê? Tem apenas o garro para armar jogada. Você vê que a dificuldade hoje é você ter o Breno Bidon. E o Crespo tem quem para... Tem o Rodriguinho. Mas o que você pode fazer? Você pode ter um escape pelos dois lados, com o Ferreirinha e com o Luca. Você pode ter uma superioridade numérica, você pode criar um jeito novo de jogar. Quando você atua do jeito que ele está jogando, você deixa para o Rodriguinho e a bola não chega. Apesar do Rodriguinho ter algumas partidas de lucidez e algumas partidas boas, mas ele tem oscilado, é da idade também, né? Agora, acho que não dá para negar que Dorival e Crespo eles estão tentando colocar em prática ali uma filosofia de jogo e tal, mas que ainda estão na fase embrionária. Não dá para falar que os dois eles estão nadando de braçada. O time vitorioso do Muricy era o famoso 3, né? 3 zagueiros, né? Exato, sempre foi a do São Paulo. Aí vem o Crespo, mete 3, aí começa que parece que vai se dar bem, não dá. E aí, na hora de mudar, não dá certo. Quer dizer, também é complicado. E não dá certo por quê? Porque não tem o jogador certo pro lugar certo, né, cara? É complicado, é difícil realmente. Eu acho que pesou muito pro Crespo ele não ter utilizado o garoto, o Henrique, que acabou saindo precocemente. O Henrique Carmo, que foi vendido por 6 milhões de euros. Preço de Então, banana. mas será que não foi pedido para ele? Então, aí é que tá, é isso. Porque você sabe como é que funciona as coisas. Lógico, Às vezes Mas eu acredito muito nisso, RG. Entendeu? Só que pesou para ele. Ele não pode, mas vai sobrar para ele, porque ele não pode ir lá na frente e falar, pô, eu queria, mas... Exatamente. Eu aí queria. Isso, é justamente isso. É o que eu trago aqui. O Lucas Silva, ele fala, últimos 3 jogos, 45 finalizações, nenhum gol. Não é culpa da falta de repertório ofensivo. Discordo. Eu discordo porque no confronto contra a LDU, São Paulo estava atrás do marcador desde os 15 minutos do primeiro tempo. Ou seja, 180 minutos. Se você tira 15 minutos, dá 165 minutos, mais acréscimos, que você está atrás do marcador num confronto eliminatório. Então é natural que o time que está sendo eliminado parta para cima com tudo. E quantas dessas finalizações vão direto no gol? Mas, Rani, no segundo tempo lá, o São Paulo foi muito mais tímido que a própria LDU. Mas estava perdendo já. Esse que é o meu ponto. Jogando lá na altitude. Esse que é o meu ponto. Mas estava atrás do marcador. É que aí você sempre vai achar uma possibilidade de desmerecer o trabalho que está sendo feito. Eu porque, acho. Se tá atrás, mas assim, tá atrás... mas isso é uma forma que eu vejo futebol, porque eu penso muito assim, quando o jogo está empatado, quem está propondo o jogo? Quem está propondo? Quem foi a equipe que teve o controle do jogo, que foi para cima, que tomou as ações? Foi a equipe A. Aí fez 1-0, é natural que a equipe B, ela vai no desespero. Mesmo quando esse empate é fora de casa, numas quartas de final. Mas não foi empate, foi derrota por 2-0, poderia ter sido 3. Não, mas quando começou, 0-0. Todo jogo começa 0-0, começa empatado. E aí com 15 minutos tomou gol. Lá, tomou gol. Aí você não tem outra alternativa. Você sabe quantos chutes o São Paulo deu no primeiro tempo, depois que tomou o gol da LDU? Um chute do Ferrarese na intermediária que a bola saiu do estádio.
E Ou conta como finalização. Por E isso que eu conta falo como sempre, finalização. finalização é uma coisa, bola direta ao gol é completamente diferente. Na LDU foram 2 as oportunidades no jogo de ida claras que o São Paulo teve, as 2 no pé do Luciano. E aí ele desperdiçou, concordo. Eram gols ali que ele teria que ter marcado. Né? Se é um atacante que capricha um pouquinho mais, o gol teria saído. Mas assim, 50 bolas cruzadas, 25 escanteios, mostra muito mais pra mim o desespero do que um time que tá tomando as ações, claro que tem a tomando ver. as ações do jogo, entendeu? Claro que tem a ver, mas eu acho que tem que analisar o contexto, a mudança de postura dentro de campo que o São Paulo teve do Zubeldia pro Crespo, e teve, nós elogiamos aqui. Sim, não, eu concordo, Aí quando é eliminado, não houve dá pra uma gente vir evolução, aqui e houve falar, uma evolução. não, mas não quer dizer que ele não cometa erros, você concorda? Não, claro, comete É bastante. No meio de campo, para mim, o São Paulo tem uma clara carência. Claro que com todos os nomes à disposição, o São Paulo consegue montar um meio campo competitivo. Tendo ali Pablo Maia, tendo Marcos Antônio, tendo Alisson, obviamente tendo Oscar. Só que o Oscar é um jogador que desde que chegou, jogou muito pouco. E não consegue justificar o alto investimento, especialmente do seu salário. Então eu entendo que o São Paulo precisa de um cara que seja o novo motorzinho do time. O cara que faça o São Paulo jogar. E hoje eu vejo uma oportunidade de mercado muito grande em Everton Ribeiro. Eu não vou nem falar da qualidade do Everton, porque aqui todo mundo conhece. Por tudo que fez no Coritiba, no Cruzeiro, no Flamengo, hoje no Bahia. Aí muitos podem citar a questão da idade, dizer que o Everton tá com 36 anos. Só que o Everton hoje com 36 anos está na frente da maioria, isso se não for de todos os meio-campistas do São Paulo. Faz um baita ano na equipe do Bahia, é capitão do time, ajuda na parte da marcação e nunca tá lesionado. Aí muitos podem argumentar em cima dos números dele, que ele tem 3 gols e 7 assistências em 51 jogos no ano. Só que o Everton hoje não é aquele cara que dá diretamente a assistência. Ele é o cara que arma, que faz o time ficar com a bola. Como eu disse, ele tem ajudado muito na parte da marcação. Ele é um meio-campista completo. Tem muita qualidade, muita liderança e tem o perfil de ser de fato um jogador vencedor. Para mim, um jogador com esse perfil para o São Paulo seria o ideal. Ele tem contrato com o Bahia até o final desse ano. Acredito que o Bahia vai querer renovar com ele, porque ele tem feito um ótimo ano. Mas para o São Paulo valia ao menos a tentativa por ele, pelo fato de ser uma outra oportunidade de mercado estando em fim de vínculo. O salário do Everton hoje no Bahia é um salário elevado? É, mas é o tipo de jogador que você contrata e ele vai te dar um retorno técnico muito grande também. E aí é aquilo, você tem hoje jogadores no São Paulo, você pega aí 3, 4 peças que nitidamente não dão resultado e não jogam, manda esses caras embora, procura um outro clube para eles e você abre espaço na folha salarial para trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença. No ataque, para mim, é muito claro que o São Paulo precisa contratar, tanto para as beiradas quanto para a função de camisa 9. Vamos começar falando das beiradas, porque hoje nas beiradas o São Paulo não tem criatividade. Você precisa ter jogadores no seu time que vão para 1 contra 1 e vão jogar a bola para dentro da área, ou vão para 1 contra 1 para finalizar para o gol. Um cara que tem feito isso bastante em 2025 é o Ferreirinha, que para mim chegou a fazer bons jogos, mas ainda é um jogador bastante mediano. Como o São Paulo hoje não tem muito dinheiro para investir, uma outra solução, além de contratar jogadores em fim de vínculo, é você buscar jogadores que estão sem espaço nos times deles e podem chegar por empréstimo. Nesse perfil, eu enxergo como viável a contratação do venezuelano Jefferson Soteldo. Foi comprado pelo Fluminense na metade desse ano, mas no Flu ainda não emplacou. 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Sem contar que teve algumas lesões e não justificou ainda o alto investimento. Acho que é um jogador que pro São Paulo, para a necessidade do tricolor, se daria muito bem. Pode jogar aberto pelas duas pontas, é um cara muito habilidoso, vai geralmente ganhar muitas jogadas no 1 contra 1 e vai encontrar dentro da área Caleri, André Silva, Luciano, independente de quem seja. O Soteldo é muito bom para abrir espaços e pelas necessidades do São Paulo hoje, acho que vai bem. Não é um cara que vai te entregar 10, 15 gols por temporada, esqueçam isso, mas para criar jogadas como uma opção de desafogo, eu acho que ele vai bem. Por empréstimo, acho que valeria muito a pena. E aí, para jogar centralizado como 9, com as lesões de Caleri, André Silva e Rian Francisco, acho que um jogador que valia a tentativa do São Paulo para contratar era o atacante Alejandro. Esse Alejandro é aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Bragantino e foi artilheiro do Brasileirão de 2024 jogando pelo Vitória. Tem só 25 anos ainda, um jogador de muita força física,
Mano a mano com o zagueiro, tem habilidade também e o mais importante, sabe fazer gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça. Hoje ele tá jogando no CSKA da Rússia, só que ele tá sem espaço por lá, tem jogado muito pouco. Nessa temporada mesmo, só 11 jogos com 1 gol. Então, sem espaço por lá, tendo contrato até 2027, é um jogador que também, de repente, poderia chegar por empréstimo. E nesse momento em que o São Paulo tem vários jogadores com lesão de ligamento, você tem um atacante como o Alejandro, eu acho que somaria bastante. E outra, você tendo o Alejandro eventualmente, você faz o Luciano dar 2 passos para trás. O Luciano, para mim, não é camisa 9 e não é meia. Ele é um segundo atacante. Ali é onde ele rende mais e marca muitos gols. Ele como 9 ou ele como 10, pra mim, não é o melhor do Luciano. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você acha desses 5 nomes que eu sugeri pro São Paulo pra 2026? Não se esqueça de comentar o que você pensa de cada um deles. E outra... Eu queria fazer com vocês uma leitura aqui da parte política do São Paulo. Eu sei que pra muita gente não interessa, mas o São Paulo hoje é o clube mais antidemocrático do Brasil. Tem 260 conselheiros, 160 são vitalícios, né? Então esses vitalícios, eles têm um poder de barganha muito grande, porque eles vão votar a vida inteira. Né? Então é o seguinte, ontem até trouxe a informação, né, Quesada, que o Belmonte sairia. Não saiu ainda? Não saiu. E aí vários outros perfis, o jornalista Paulo Pontes, inclusive trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes, publicou, ele tem um perfil chamado Tricolor na web, que o Casares demitiria o Belmonte, ou vai demitir o Belmonte ainda, certo? Mas é o seguinte, ó, são 3 grandes movimentos políticos. Tem o MSP, que é liderado pelo Dedé, que é o líder da parte social, do clube social. Esse grupo é 99% favorável à venda de Cotia, tá? Aí tem o segundo grupo de mais votantes, que é o Participação, que é de um conselheiro chamado Temes, que comanda a parte administrativa do São Paulo. Esse grupo dele, 90% é contra a venda de Cotia. E qual é a porcentagem entre um grupo e outro em quantidade? Aí é que tá, o que tem mais votantes é o do Dedé. E aí chega o Legião, que tem cerca de 45 votantes, que é o do Belmonte. O Belmonte é o líder do Legião, que é o terceiro. E no Legião, certo, há uma pequena divisão, mas a grande maioria é contra a venda de Cotia, certo? Então hoje estaria, pelo que me disseram, tem um cara que contabiliza, ele me falou, estaria 140 a 110 contra a venda de Cotia. E aí é uma derrota do Casares. O Casares está apoiando qual grupo, então? O Casares... É de qual grupo o Casares é? O Casares, na realidade, é do grupo do Dedé, né? Muito amigo do Dedé. Aliás, no clube social lá, a gente mora aqui na região, mas já me falaram que eles fizeram uma praça de alimentação ultramoderna e tal, né? Que o clube ficou, não sei se tu frequenta lá, ficou um negócio espetacular o clube. Mas só que hoje o Casares deu uma declaração pro Estadão, né? De que ele quer separar o social do futebol. Aí abre a possibilidade da SAF. Exatamente. Aí, né? Cuidar só do futebol. E outra. Mas há um racha do Belmonte com o Casares. É um racha. E aí ele não apoia esse grupo que está apoiando o Belmonte. Independente de qualquer coisa, eu vi essa entrevista do Casares hoje, eu sou muito a favor de separar clube social do futebol. Acho que todos deveriam separar. Não dá para você misturar esse joio com esse trigo, que os interesses são totalmente conflitantes. Até porque o cara que frequenta o clube, mora aqui na região do Morumbi, alguns provavelmente talvez não sejam nem torcedores do São Paulo. Muita gente fala sobre isso. Ele quer saber, que nem o Corinthians, eu moro na região da Zona Leste ali, a quantidade de gente que não é corintiana, que frequenta o clube, tem uma bela piscina, bons restaurantes lá dentro, dá para fazer um belo churrasco de final de semana. Tem muita gente que, pelo preço do título, do valor, acaba frequentando o Corinthians. Então o cara quer saber do social, ele não quer saber do futebol. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, pessoal, tu poderia comprar... Chegaram a me oferecer um título do São Paulo por R$15 mil. Quanto hoje? Eu não quis, não, certo? Depois pulou, Quesada, para 25 mil, certo? E hoje? Exclusivo. Hoje sabe quanto é que tá? 100 mil. Caramba! É para não entrar mesmo novos sócios. 100 mil reais. Às vezes é uma proteção, os clubes fazem isso. Ou demanda, né? Lotou também. Pode ser, mas os grandes me falaram clubes... isso aqui é questão política, que esse aumento aqui. Os grandes clubes fora futebol, sem citar nomes, né? Tem vários, tem um aqui do nosso lado e tal. Esse eles colocam bem alto para manter ali. Depende do bairro, né? Tem uma depuração mesmo, né? Tem uma depuração. Vocês trouxeram a informação, eu não sabia. O Ronaldo Nazário tentou entrar no Paulistano, não conseguiu. É isso, né? Eu já li sobre isso. Também. O querido Juventus da Moca carece de sócios, então lá você acaba conseguindo. Foi o clube com mais sócios no... Quando eu era moleque... 120 mil, não é? Portuguesa tinha também, né? Quando eu era moleque, sócio do meu avô tinha um título remido do Juventus. Do Juventus? O número 63. E aí?
E esse título ficou para minha mãe, tudo, e a gente, os condomínios não eram igual hoje, né? Hoje tudo quanto é condomínio tem piscina. Tem piscina, tal. Isso foi um dos motivos pelo qual. E pra gente poder entrar na piscina do Juventus, a gente ia logo cedo, tipo 8 horas da manhã, para conseguir armário. Porque senão você não tinha armário para poder ir no vestiário. Tu tocou num assunto agora. Sobra lugar, né? O Juventus? Tem uma bela cantina, viu, Pretzel? Lá Eu nunca fui na Rua Javari, que eu tenho Vá que ir uma hora de- com a sua diferente, família. né? Rua Javari do Clube Social, que é na uma travessa da Paz de diferente Barros. um lugar do diferente, outro, é diferente. A Mas Rua Javari é só o clube- estádio. O clube O tem um clube é espaço super gigantesco, legal, né? mas às vezes dá medo de falar assim, será que tá seguro aqui dentro? Porque não tem ninguém. Você já foi àquela cantina italiana ali? Aquela cantina italiana Já é foi, é muito maravilhosa. bom.